Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está assistindo. A gente vai começar a nossa primeira aula de informática básica para professores e eu separei aqui em alguns slides o nosso primeiro conteúdo, tá? Ao final eu vou falar exatamente sobre o que a gente vai fazer na nossa aula, mas aqui a gente tem o início de tudo, né? Como é um curso de informática básica, a gente vai partir do básico e aí depois a gente vai se aproximando cada vez mais de coisas mais avançadas, etc. Tá bom? Então, dando sequência aqui, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça que o computador ele é uma ferramenta e como toda ferramenta ele tem uma função. No caso do computador pessoal, do celular e etc, a gente atribui a eles diversas funções diferentes e ele pode realizar uma série de trabalhos diferentes. Então, quando a gente passa a encarar o computador como ferramenta, facilita até mesmo para a gente entender as suas funções, entender o que ele pode fazer pela gente e também perder um pouco de medo do seu funcionamento, das coisas que a gente vai fazer nele. Então, o computador pessoal, o PC, né, o Personal Computer, é um conjunto de componentes eletrônicos capaz de variados tipos de tratamentos automáticos de informação, ou seja, processamento de dados. Um computador pode possuir inúmeros atributos, dentre eles armazenamento de dados, processamento de dados, cálculos em grande escala, desenho industrial e artístico, tratamento de imagens, realidade virtual, entretenimento e cultura. Mas o que isso tem a ver comigo, que sou professor, né? Em primeiro lugar, a gente tem que colocar na cabeça que para utilizar a ferramenta a gente tem que compreendê-la, né, e assim fazer o uso correto dessa ferramenta. Hoje o computador pessoal ele é quase onipresente, né, seja na sua versão desktop, né, aquele chamado PC ou torre, como alguns chamam, né, notebook, e também na versão de bolso, né, que os smartphones nada mais é do que um microcomputador pessoal que nós podemos transportá-lo para onde quisermos, né? Então ele é mais portátil ainda do que um notebook, do que um netbook, os antigos netbooks, né? Então ele não passa disso, de um computador, tá? Mas que as funções acabam sendo diferentes, mas a sua lógica é a mesma. Mas aí eu coloquei aqui algumas coisinhas que é realmente a minha preocupação, né? Mas poucas pessoas detêm o seu conhecimento e seu total domínio, mesmo se dividirmos por profissões e classes de utilização. Cada vez mais estamos reféns de um grupo cada vez maior, né, de um grupo seleto de pessoas que dominam o uso das ferramentas tecnológicas. Como assim refém? Eu coloquei aqui um exemplo que eu sempre uso. A gente pode pegar o martelo. Né? Imagine que toda vez que você tivesse que colocar um prego na sua parede para pendurar um quadro, para colocar um nicho, etc., você tivesse que contratar um especialista no uso do martelo. Né? Além de inconveniente, a gente acaba se sentindo incompetente por não saber usar uma ferramenta tão simples. Né? Mas só que por que as pessoas não se sentem assim com relação ao uso dos computadores, né? Com relação aos computadores? Porque a gente normalizou, né, nós acabamos normalizando que o domínio dessa ferramenta ela exige um certo conhecimento técnico. Né? E a gente não se preocupa em se aprofundar nesses usos, seja por falta de tempo, familiaridade, ou até mesmo terceirização desse domínio. Né? A gente atribui a outras pessoas que elas devem dominar essa ferramenta e a gente acaba então terceirizando esse domínio e a gente não se preocupa. Mas quando a gente torna algo habitual e cotidiano, é natural que a gente acabe dominando melhor essas ferramentas, né? Tendo menos medo dessas ferramentas. Então, assim, a gente pode até acabar sendo, se a gente acaba terceirizando esse conhecimento, a gente pode até acabar sendo enganado por prestadores de serviço que chamamos para resolver nossos problemas, né? Exatamente por conta dessa falta de domínio, muitos técnicos assim, com aspas bem grandes, acabam abusando, né?
e se aproveitam dessa falta de domínio das pessoas, né? E juntando isso à questão da educação do século XXI, que antes a gente era obrigado a se informatizar por conta da questão da onipresença, né, da informatização, né? Mas só que agora, por conta da pandemia e tudo mais, do dia para a noite, a gente está sendo obrigado a dominar essas ferramentas tecnológicas, né, e educativo-tecnológicas, sem uma formação específica, né, no nosso uso cotidiano e profissional. Então a gente está sendo obrigado, é uma discussão que já vem sendo trazida ao longo dos anos, e no fim das contas a gente acaba caindo na questão de que ou a gente domina ou a gente vai ser dominado, né? E é importante a gente conhecer, a gente dominar por uma questão profissional, para facilitar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, assim por diante. Então, por esse motivo, né, que eu decidi oferecer esse curso. E aí a gente vai começar do básico, né, para que a gente possa realmente dominar a ferramenta e resolver pequenos problemas que surjam no nosso dia a dia, evitando inclusive essas situações aí que esses espertalhões metidos a técnico vão acabar enfiando a gente, né, em situações complicadas e tal. Então a gente consegue evitar conhecendo um pouquinho melhor a ferramenta, tá? Então vamos lá. Como eu falei, é um curso que vai começar do básico, então a gente começa já entendendo o que é o computador, o que ele faz, quem é ele, né? Então o computador pessoal ele é composto de duas partes específicas, né, que se correlacionam, né? O hardware e o software. O hardware é toda a parte física, né? O monitor, a torre, é toda essa parte física que faz o seu funcionamento ali. Já o software, eles são os programas que estão inseridos nesse computador. Eu sempre brincava em curso de informática e tal, eu falava que hardware é o que a gente chuta e o software é o que a gente xinga. Aí fica mais fácil de guardar a informação. Porque o software ele não é físico, a gente não toca, não o vê, né, não o sente, mas ele é uma parte muito importante do computador. Já no caso do hardware, ele é a parte física, mas só que sem o software em si, ele é completamente inútil. Então vamos lá, para a gente entender cada vez melhor quais são as partes do computador. No caso, a primeira parte, a mais visível, é o gabinete. Tanto nos computadores pessoais, nos notebooks e celulares, etc. Né? No caso dos notebooks, dos celulares, a gente chama de carcaça, né? Que é a parte externa. É onde irão as peças que irão fazer o computador funcionar. Ele é uma parte muito importante que às vezes as pessoas não se ligam muito nisso, mas, por exemplo, tem uma série de circuitos e de elementos eletrônicos dentro, que eles se aquecem. Conforme você usa, há uma corrente elétrica, essa corrente elétrica passando, cria um campo eletromagnético, esse campo eletromagnético também gera calor, aquece as peças, né? São peças metálicas, são peças que utilizam ali metais, então elas se aquecem. Então é super importante que o gabinete, que o local de armazenamento dessas peças, elas privilegiem a ventilação e a saída do ar quente. Então é uma parte muito importante, tá? Toda vez que você pega um computador ou um notebook, é bom você se atentar às saídas de ar, né, e à entrada de ar, porque um superaquecimento pode até mesmo destruir o seu computador, ou o seu notebook, ou o seu celular e assim por diante. Então a ventilação ela é um elemento muito importante. Então a gente deve prestar atenção a esse elemento. Bom, a placa-mãe. A placa-mãe ela é responsável por conectar e interligar as diferentes partes e componentes. Tá? As placas-mães, nela vai todas as outras partes do computador, é ela que faz o controle das funções, que distribui
a energias e os pulsos elétricos ali entre os diversos componentes, dando o comando que cada um vai fazer. Muitos computadores que a gente vê nas Casas Bahia, em Meg Stores, nas lojas por aí, muitas vezes a placa-mãe ela tem diversos elementos soldados nela, né? A gente vai falar de cada um desses elementos depois, mas assim, por exemplo, tem umas placas-mães que tem a placa de vídeo integrada. O que é a placa de vídeo integrada? Ela está soldada na placa, né? Ela não é uma parte separada. Eu tenho um notebook. Normalmente notebooks eles têm diversas partes, né, que são colocadas de forma integrada na placa-mãe, né? Placa de rede, placa de vídeo, às vezes até a memória RAM ela é incorporada, soldada. Às vezes o processador, tem notebooks mais modernos aí e mais baratos que o próprio processador ele é soldado na placa, então não dá para você destacá-lo e fazer um upgrade da sua configuração, por exemplo, né? Mas a função principal da placa-mãe é isso: você conectar os elementos, os diversos elementos, e interligá-los, fazendo eles funcionarem em conjunto. Por isso que o nome placa-mãe. E aí nós temos o processador. O processador ele é responsável pelo processamento de informações, né, todos os cálculos, todas as ações, etc. Ele é o cérebro do computador, ele funciona como o cérebro do computador, né? Todas essas informações e tudo mais, tudo é calculado através do processador. Então, assim, o processador ele é a parte mais importante, vamos colocar assim, do computador, né? Porque todas as suas ações vão ser geradas a partir dele, tá? Então, por exemplo, a questão da temperatura é muito relevante, né? Você tem sistemas de monitoramento da temperatura do processador, ele não pode receber descargas elétricas muito altas. Então, é um instrumento é uma parte do computador muito delicada, e ele deve ser isolado e tem todo um cuidado. Tem a pasta térmica, normalmente ele tem um cooler, né, aquela ventoinha, ele tem um cooler especificamente para ele, né, exatamente para manter a temperatura, e tem outros recursos também de proteção do processador, porque se acontecer alguma coisa com ele, literalmente o computador vira lixo. Aí a gente parte para as memórias, né, para os tipos de armazenamento do computador, e um deles que é muito importante, normalmente já vem integrado na placa, tá? Na placa mãe, é a memória ROM. A memória ROM é um tipo de memória que ela só pode ser lida. Depois eu vou falar da memória RAM, mas a memória ROM ela só pode ser lida. No caso da memória ROM nos computadores, nela normalmente a gente faz o armazenamento da BIOS. A BIOS é um software que ele vai mostrar para o computador, quando você liga, onde está o sistema operacional, onde está o sistema de armazenamento, onde estão as diversas peças ali do computador, qual é o caminho que ele deve seguir, por exemplo, para ativar o vídeo e etc. Então é uma memória que ela deve ser permanente, deve estar sempre no computador, mas só que não tem necessidade dela ser reescrita. Então você tem ela separada num sistema de só leitura, né? Então a gente chama esse sistema de leitura de ROM, tá? Então nela está armazenada a BIOS, que é esse sistema que faz a primeira checagem, que mostra onde está o sistema operacional, onde está o sistema de armazenamento e assim por diante, tá bom? Memória RAM. Aqui a memória RAM ela é um sistema de armazenamento temporário, tá? Ela é muito importante nos computadores mais modernos. Aí você vê computadores de 4 GB RAM, de 8 GB RAM. Mas o que quer dizer 8 GB, 4 GB? É a capacidade de armazenamento nessa memória temporária. Quando você inicia o sistema operacional, os mais modernos, por exemplo, o Windows 10, o Windows 7, os Linux mais atuais, o macOS, etc., ele já faz uma leitura inteligente do seu HD,
e ele armazena na memória RAM os programas que você costuma usar mais cotidianamente, e aí fica mais fácil e mais rápido o acesso. Então, tudo que você está trabalhando no computador, que você está mexendo, etc., você está usando a internet, para não armazenar de forma mais permanente, ele joga na memória RAM. E aí depois, conforme você vai salvando o arquivo, você quer, eu quero salvar essa imagem aqui que está na internet. Aí ele vai usar um outro tipo de memória. Mas só que a memória temporária sempre fica na memória RAM. E por isso que cada vez mais os computadores eles exigem cada vez mais memória RAM. Porque conforme aumenta a qualidade do vídeo, conforme aumenta a qualidade do som, as tecnologias avançam, você acaba precisando de mais espaço de armazenamento desses arquivos temporários, consequentemente precisa de mais memória RAM. Por exemplo, quem gosta de games, etc., hoje em dia ele vai usar no mínimo 8 GB de memória RAM, 16 GB de memória RAM, porque tem que armazenar os gráficos, tem que armazenar a questão do jogo. Eu gosto de mexer com edição de imagem. Enquanto você não salva o seu arquivo, ele não precisa ficar na memória permanente, então ele vai acabar ficando na memória temporária, que é a memória RAM. Então você utiliza um Photoshop, você utiliza um programa de edição de vídeo e etc. Você está mexendo nele, você está trabalhando nele, ele fica armazenado na memória RAM, enquanto você não o salva e fecha o programa. Tá? Quando você fecha o programa, não é limpo totalmente a sua memória RAM, fica um pouco armazenado ali, mas só que ele coloca à disposição aquele espaço para outras coisas que vierem a ser abertas ou serem trabalhadas. Aí aqui a memória secundária de massa permanente é onde você armazena os seus dados, né, os seus arquivos, as suas fotos, suas pastas de trabalho e etc. Né? A gente tem vários tipos de armazenamento de memória secundária. Né? A gente tem o próprio HD, o Winchester, né? O antigo Winchester, eu sou do tempo do Winchester. Né? O HD, que ele era uma memória mecânica, né? Você tinha ali uma engrenagem, você tinha um leitor, uma agulha que fazia essa leitura e tal. Você tinha gravação, regravação, leitura, tudo no mesmo periférico, né? No mesmo instrumento. Ele é onde fica o nosso sistema operacional, os nossos programas, coisas que elas são persistentes. Toda vez que você liga o computador, você sempre vai querer que seu Office esteja lá. Então ele vai ser armazenado no seu HD porque ele é uma memória persistente, né? Tem outros tipos de memória persistente também, como no caso o antigo disquete, né? Ele é um tipo de memória persistente, né? Apesar dele se deteriorar por ele trabalhar com eletromagnetismo, ele pode se apagar facilmente, mas só que ele é mais persistente do que a memória RAM. Nós depois viemos com as mídias óticas, que seria o CD, o DVD, o Blu-ray, etc., que é uma forma também de memória persistente, né, que a gente gravava no CD. Tem o CD gravável, regravável, né, o gravável você grava uma vez só e depois só faz a leitura. O regravável você poderia gravar algumas vezes, né, mas ele acaba se deteriorando conforme você vai usando, né, como toda a memória, tá? Tem um número de ciclos de gravação. Toda memória existe isso. Mas só que o CD ele deteriorava mais rapidamente, tá? E por fim a gente tem os mais modernos, como por exemplo pendrive, HD externo e tal, que usam um tipo de memória chamado memória flash. É uma memória que ela utiliza o código binário e ondas elétricas para armazenar esses dados aí. Ela é mais barata, ela ocupa menos espaço. Tanto é que os smartphones só foram viáveis depois da criação dessa memória flash, tá? Então é a mesma que é utilizada em pendrive, em HDs externos, em celulares e agora em HDs que a gente conhece como SSD.
HDs SSD. Eles são um pouco mais caros do que o HD mecânico, mas só que eles utilizam memória flash, que é uma memória mais rápida e melhor de armazenamento. Bom, aí outra parte do computador, a placa de rede, ela é responsável pela comunicação do computador com uma rede de computadores ou com outro computador, né? No caso, quando surgiu a placa de rede, a função era você montar uma pequena rede, né, de alguns computadores e tal. Hoje em dia a gente já usa para conectar a internet e tal, a famosa placa Ethernet, né? Ela é utilizada para a gente se comunicar utilizando banda larga, né? Então a placa de rede, a função dela é conectar o seu computador com uma rede de computadores e eles poderem se comunicar. A internet nada mais é do que você, na sua casa, você conecta seu computador em rede com outro computador, que é de um provedor de internet, e esse daí estará conectado com outros computadores e assim por diante, dessa forma interligando os computadores ligados nessa grande rede que é a internet. Então sempre há um computador ligado a outro quando a gente fala em rede, tá? Às vezes as pessoas não sabem da onde vem a informação, onde está hospedado um site, etc. Sempre é um outro computador que está em um outro lugar. A Google, o Facebook, a Microsoft, etc., tem grandes servidores que nada mais são, quando a gente fala servidores, são imensos computadores com grande capacidade de memória, né? Uma série de computadores ligados uns aos outros e por aí vai. Agora nós temos ali a placa de vídeo, né? A placa de vídeo ela é uma das partes mais ignoradas, mas também uma das mais importantes no computador pessoal, porque ela é um componente do computador que ela envia sinais de vídeo do computador para o ecrã. O que é o ecrã? O ecrã é a tela, o monitor, né? De forma que possam ser apresentadas imagens ao utilizador. Então ele transforma esses impulsos elétricos em imagens que serão transmitidas aí pela TV, pelo monitor ou pelo monitor do notebook e assim por diante. Grande parte aí das placas de vídeo, elas possuem uma memória que é medida por byte, né? E conforme você tem uma placa de vídeo melhor, mais bytes ela vai ter de armazenamento, porque essa memória de vídeo ela funciona como uma memória RAM, ela não é uma memória permanente. Quando está sendo gerado o vídeo, ele tem que ter algum lugar para ser armazenado enquanto ele está sendo transmitido para o seu monitor ou para a tela do seu notebook. Então ele tem uma memória. Placas integradas de vídeo, normalmente ela tem uma memória menor, tá? Enquanto placas dedicadas, ou seja, ela é exclusiva, ela está à parte da placa-mãe, ela normalmente ela tem uma memória maior, né? Hoje em dia você tem placas de vídeo aí para quem mexe com edição de imagem, para quem mexe com edição de vídeo, para quem gosta de jogar jogos no computador e etc., que vão até 10 GB. Né? Quando a gente ouve falar de uma placa de vídeo que tem 10 GB, 10 GB de armazenamento da sua memória interna ali só para geração de vídeo. Então ela é uma placa dedicada ao vídeo e seu armazenamento é só para o vídeo. Tá? Então a memória temporária só para isso. Tá? Só lembrando, notebook também tem essa memória, essa placa de vídeo, ela é integrada. Tá? Até mesmo porque o monitor ele está integrado ao notebook, então para economizar espaço e tudo mais, a placa de vídeo normalmente é integrada, a não ser notebooks gamers que eles têm uma placa dedicada e eles soldam também, mas ele fica à parte da placa. Aí a fonte de alimentação, outra parte importante que as pessoas deixam de lado. Uma fonte de alimentação é um equipamento usado para alimentar com cargas elétricas o seu computador. Né? Cada dispositivo eletrônico necessita de uma fonte para prover energia aos seus componentes. Vocês podem notar que eu coloquei os dois tipos aí, a fonte de notebook e a de computador. A de computador normalmente ela fica interna no gabinete,
né? Enquanto a fonte de notebook ela é externa ao notebook. Por que isso? Porque notem que a fonte de computador ela tem um espaço aqui de ventilação e uma ventoinha para que ela não aqueça, né? E também outra coisa muito importante aqui é a questão de quantos watts ela gera. Isso aqui, quando a gente monta um computador, é muito importante, porque quanto mais componentes e que mais exigem energia, maior tem que ser a sua fonte para suprir a necessidade de todos os elementos que estão ali. Já no caso da fonte de notebook, ela, em primeiro lugar, ela é externa à carcaça do notebook, exatamente para economizar espaço e evitar aquecimento, tá? Ah, minha fonte, toda vez que eu ligo, ela fica quente. Sim, ela fica quente porque é o normal, né? Tá passando uma carga elétrica ali e vai aquecer mesmo, tá? Só se você vê um aquecimento exagerado, aí sim tá fora do normal que você está acostumado, aí sim você vai procurar ver se está tendo problema na fonte ou não. Né? Superaquecimento pode acabar estragando o seu notebook. Mas só que também tem a questão do espaço, né? Que mesmo ele sendo menor do que essa outra fonte, ele gerando menos energia do que essa outra fonte, assim por diante, que na verdade isso aqui é porque dentro do notebook tem capacitores que vão fazer essa energia valer mais, né, no seu notebook. No caso aqui eu tenho a questão espaço e temperatura, me dando a vantagem de eu ter a fonte do lado de fora do meu notebook, tá? Evitem, quando vocês adquirem notebooks e tal, evitem tipos de notebook que utilizem fonte interna, tá? Quando o notebook utiliza fonte interna, normalmente tem problema de aquecimento, tá? E se eles estão comprometendo uma parte do espaço para colocar a fonte, é sinal que deve ter faltando algum outro componente, né? Ou então eles reduziram ali ao máximo, né? Por exemplo, pode ter, como tem alguns computadores um preço mais popular hoje em dia, em torno de 800, 700 reais por aí. Quando você vai ver, ele não tem um HD, ele tem uma memória flash muito menor, né? 32 GB, 64 GB, etc., que é um espaço de armazenamento que você encontra em qualquer pendrive hoje em dia. E aí eles colocam a fonte interna, porque o HD não ocupa espaço dentro do notebook, então tem espaço para colocar a fonte. Mas normalmente também acaba dando problema de aquecimento no notebook, ok? Bom, leitor de CD DVD, ele é uma memória de massa, né, uma memória secundária, podendo não ser regravável, mas hoje em dia já cai um pouco em desuso, né? Hoje em dia você já pega máquinas que nem tem o leitor, porque basicamente a memória flash ela dominou o mercado, né? Então você pega, isso ajuda por um lado, atrapalha por um lado, mas ajuda por outro, né? Atrapalha porque às vezes a gente tem muito material em CD e DVD, filmes, etc. Mas também ajuda porque aí deixa os notebooks e computadores mais finos, ocupando menos espaço e por aí vai. Né? Então é uma questão de preferência. Eu gostaria de ter um. Hoje em dia, mais moderno, é difícil você encontrar um que tenha leitor de CD, DVD, até mesmo de Blu-ray. Tá? Teclado e mouse, né? Também parte super importante aí dos computadores, porque eles são periféricos de entrada. É como a gente interage com a interface do computador, né? Então ele acaba sendo uma parte integrante aí muito importante para a gente conseguir interagir e fazer os programas funcionarem. E a gente chama de periférico de input, né? Que aí você coloca um input. Então, cada toque no teclado, cada clique no mouse, etc., é um input que você dá, um comando que você está dando para o seu computador realizar uma ação. Isso aqui é super importante falar porque a maior parte das pessoas ignoram
as entradas e saídas existentes e não sabe como que funciona cada uma e etc. Eu coloquei aqui uma ilustração de um computador e tal, e depois eu vou falar sobre as entradas USB, porque é importante falar e a gente conhecer, tá? Então ali a gente tem, logo acima a gente tem entrada de CD e DVD, é uma entrada, né, na unidade de CD e DVD, ela é uma entrada. Aqui a gente tem o botão de ejetar ou de abrir a gaveta, é um input que a gente dá, é um botão de comando, né, assim como o botão de liga e desliga do computador. Hoje em dia, com os computadores que vêm com Windows 10 instalados e tal, normalmente você utiliza o botão de ligar e desligar, sem ter que passar por aquele processo de você mandar dentro do sistema operacional para ele desligar. Você dá o comando no botão, ele já desliga automaticamente, já manda o sistema operacional encerrar as atividades. E aí ele preserva o HD, né? Porque tem muita gente que pergunta, por que eu não posso desligar direto da tomada? Por que eu não posso desligar direto no botão? É porque ele está fazendo uma série de ações enquanto ele está ligado. Por exemplo, ele está acessando o HD. No HD você tem uma agulha de leitura. Quando o computador está ligado, essa agulha está se movendo. Se você desliga de forma abrupta, você pode acabar até danificando o seu HD, porque a agulha de leitura ela vai acabar arranhando o disco de armazenamento de informação. Porque de repente você corta a energia, ele vai cair, ele vai se arrastar, vai tentar voltar para o lugar normal depois que você ligar e ele vai acabar danificando o seu HD. Então aí você, da próxima vez ou das próximas vezes que você ligar, pode ser que o seu computador ele ligue, mas não funcione o sistema operacional. Aí depois, é bastante comum, tanto em notebook como em computador, você ter uma entrada e saída de áudio, né, que é um plug que a gente conhece como plug P2. Por que P2? Porque esse plug P ele é comum para áudio, né? E a gente tem o P2, os mais comuns, é o P2 e o P10. O P2 é porque ele é um plug de 2 milímetros, né? Por isso P2. E aí a gente tem a entrada e saída de áudio, que é o que? A entrada seria do microfone e a saída seria do fone de ouvido, né? Então quando a maior parte dos headphones, né, quando não é USB, normalmente ele utiliza essas duas entradinhas. Muitos notebooks hoje em dia ele vem com uma entrada chamada P3, tá? Que é para você utilizar o mesmo fone de ouvido que você utilizaria em um celular, que é aquele fone que vem com um microfone integrado nele, tá? Então P3 por quê? Porque ele tem 3 saídas de áudio, né? Então P2 é de 2 milímetros, 2 conectores, né? E o P3 ele tem 3 conectores, mas também é de 2 milímetros. Mas só que o mais comum é esse aqui, que são duas entradinhas. Então você tem uma de fone de ouvido e uma de microfone. Aqui do lado a gente tem a entrada USB, que é o Universal Serial Bus, e que ela é um padrão criado para ser universal. É uma entrada que ela se tornou onipresente hoje. Vocês podem notar que qualquer periférico, qualquer eletrônico hoje em dia tem uma entrada USB. Então deu certo. Mas só que o USB tem vários tipos, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar para que você identifique cada um deles. Bom, na parte de trás do computador, do notebook, às vezes do lado tem uma entradinha e tal. A gente vai encontrar algumas saídas e entradas, né? No caso a gente tem uma tomada de energia que ela está no mesmo espaço da fonte, né? A fonte de energia normalmente ela fica aqui nessa parte superior, tá? E aí nela você vai ter uma entrada da tomada de energia, né? Onde você vai ligar o cabo que você vai ligar na energia. Atrás a gente tem uma saída de áudio, uma entrada de áudio também. Normalmente a gente tem tanto na frente quanto atrás, dependendo do gabinete, né? Mas só que segue a mesma lógica lá, uma entrada, uma saída de fone e uma entrada de microfone. Normalmente também a gente encontra mais de uma, duas,
Normalmente a gente encontra 4, 6 portas USB na parte de trás do computador, né, que tem a função de você ligar os periféricos e tal. Na parte da frente normalmente a gente utiliza para ligar um pendrive, alguma coisa de uso mais constante, e na parte de trás é aqueles que vão ficar fixos. A porta Ethernet. A porta Ethernet é aquela porta da placa de rede. Como eu falei, ela pode ser integrada ou não, tá? Aí aqui nós temos a saída de vídeo. A saída de vídeo, a mais comum é essa VGA. A VGA é uma saída somente de vídeo, não tem áudio nela, que é aquela portinha azul, igual tem aqui, ó. Que aí você liga o cabo aqui para ligar no seu monitor. Ela é uma conexão de baixa resolução, tá? Ela seria equivalente ao plug RCA, aquele que a gente usava em videocassete, em DVD e tal, que tem o amarelinho, o branquinho, o vermelho, né? Seria equivalente àquela qualidade. A porta serial, ela é uma porta de conexão de periféricos. Então a gente utilizava muito ela para conectar a impressora, por exemplo, né? Mas hoje em dia basicamente se tornou onipresente a utilização da porta USB para esse tipo de conexão. Outra conexão também que caiu por terra, hoje em dia você dificilmente vai encontrar, é essa PS2. Essa PS2 ela era exclusiva para mouse e teclado, né? Que é a verdinha e a roxinha. Né? A gente utilizava ela para conectar teclado e mouse, né? Então ela tem vários furinhos embaixo e tem um guiazinho para você plugar. Os conectores era só os pininhos metálicos, né? E a fenda ali e o pininho plástico ele era só para encaixar mesmo, para não quebrar os pinos metálicos. Aqui na parte de trás de computadores e alguns notebooks tem na sua lateral, tem os chamados slots de expansão. Se você olhar atrás do seu computador, você vai perceber que embaixo dessa placa que tem todas essas conexões, às vezes tem alguns espaços. Por quê? Você às vezes precisa substituir sua placa de rede, você precisa colocar uma placa de vídeo dedicada, uma placa de áudio dedicada, etc. E aí você utiliza esse espaço, você quebra o metalzinho ali, e aí a saída dessas placas vai ficar nesses slots de expansão ali. Tá? E por último aqui também a porta paralela. Isso aqui então, se o resto já caiu em desuso, isso aqui então, pelo amor de Deus. Isso aqui é o seguinte, é uma conexão de periféricos de alta complexidade, né? Você tinha aqui nessa porta paralela, você podia conectar joysticks de videogame, você podia utilizar para colocar impressora matricial, por exemplo, tinha gravadores de vídeo externos que você jogava para o computador e tal, e você utilizava essa porta paralela para fazer essa comunicação, né? Era um tipo de comunicação muito lenta, né? Então hoje em dia ela foi colocada de lado, só tem alguns computadores em alguns lugares que utilizam por usar impressora matricial, mas até a impressora matricial hoje em dia já tem modelos que utilizam USB, né? Então é um tipo de conexão que, se a VGA e a serial caiu em desuso, essa aqui então sumiu completamente. Aí só para mostrar que alguns computadores têm, nem todos têm, e alguns notebooks têm, você tem entrada e saída HDMI. Muitos notebooks têm só a saída, aquela entradinha que tem HDMI, alguns notebooks na lateral, ela é só de saída para você ligar numa TV, para você ligar no monitor, etc. Né? Você tem a saída DVI, essa aqui muitos computadores modernos com placa de vídeo dedicada tem essa saída DVI. Essa saída DVI ela tem a mesma tecnologia que o HDMI, tá? A diferença entre essa saída aqui, com esse monte de pinos aqui, e essa aqui, é que no HDMI a gente tem saída de vídeo e de áudio integradas.
as duas estão saindo juntas. No caso do DVI, você só tem a saída de vídeo. E aí você vai ter uma outra conexão aqui. Tá vendo essa aqui azulzinha? É um P2, mas só que específico para você utilizar em conjunto com o DVI, que aí você vai ligar aqui a sua saída de áudio do computador. Você vai ligar aqui e aqui você vai ligar no seu monitor, na sua TV, onde você vai utilizar o som, né? Um aparelho de som e etc. Então, como os sinais estão separados aqui, você consegue uma qualidade maior ainda do que o HDMI, apesar de usar a mesma tecnologia. Aqui eu não vou conseguir deslocar a minha tela. Não vou conseguir deslocar a minha tela aqui do meu rosto, mas aqui atrás tinha um cabinho, né, do DVI ali, mas é um cabinho branco, você vai identificar. Tem o azul, que é esse daqui, VGA, e o DVI ele a entradinha branca, tá? Ele tem mais pinos, ele tem uma haste metálica aqui e tal, mas você prende igual o VGA, mas só que ele tem muito mais saídas aqui de informação. Aí aqui também nós temos os padrões USB, também é importante saber para a gente conectar corretamente, né? Nós temos o USB-A, que é aquele tradicional que a gente usa, o mesmo que é usado em pendrive, o mesmo que é usado na maior parte dos cabos, etc. Tá? A gente tem o mini USB, esse aqui caiu um pouquinho em desuso, ele é mais usado para alimentação, né? Hoje em dia quase não tem aparelhos que utilizam ele para transmissão de dados, é mais para alimentação. Então muitos dos aparelhos que a gente usa para áudio, caixinha de som e etc, utiliza para alimentação. E esse aqui é o micro USB, que ele é bastante conhecido porque é quase que padrão, apesar de ter mudado o padrão, mas ele é muito utilizado em celular, né? Aquele mais achatadinho, mais fininho. Então USB normal, USB-A, o mini USB ele é menor, mas só que ele é um pouquinho gordinho, né? E o micro USB é esse achatadinho que a gente utiliza em celular. Aqui a gente tem o USB-A visto de frente, que vocês podem notar que tem essa peça plástica aqui, que é onde estão os contatos que vão ser ligados à placa, que vai comunicar dados, etc, né? Ele serve tanto para alimentação de energia quanto para transmissão de dados, né? Tanto é que aqui, se você olhar, nós temos aqui na parte externa os dois de alimentação, de transmissão de dados, e os dois do meio é de alimentação, tá? Então aqui é o USB tradicional que a gente conhece, que vai ter a mesma entrada em pendrive, etc, né? Tem essa pecinha plástica aqui embaixo, que a gente fica batendo cabeça para ver que lado que encaixa. No caso aqui, o USB-B, isso aqui é o mesmo padrão que esse aqui, tá? Mas só que no caso esse aqui é para conexão de dados só, né? Ele é usado, por exemplo, em impressora, né? Quando você liga a sua impressora no computador, você pode ver que tem uma entrada assim na sua impressora, né? USB-B, e aí no cabo ele se transforma em USB-A. Por que isso? Porque aqui ele só vai transmitir os dados, só vai usar a transmissão de dados desse lado de cá, e aí você transmite a informação do seu computador para a impressora, o que deve ser impresso. Então é só de transmissão de dados. A micro USB-B, ela é transmissão de dados e alimentação. E hoje em dia ela é basicamente usada só em HD externo, tá? Só HD externo utiliza esse tipo de conexão. Tem outros lugares? Tem, mas hoje em dia basicamente você encontra só em HDs externos. Por quê? Porque ele vem separado aqui, ó. Ele tem um micro USB aqui,
só para transmissão de dados, e aqui do ladinho ele vai ter uma parte só para alimentação de energia, tá? E aí ele consegue comunicar mais rápido, etc. Isso aqui é um padrão que a gente chama de USB 3.0. Ele é mais rápido, exatamente por causa dessa transmissão de energia e de dados separados. Como que eu vou identificar para encaixar no meu computador? Você vai notar que o cabo e a parte do seu computador que vai dar para você plugar tem esse plastiquinho azul. Sempre que tem o plastiquinho azul aqui é o USB 3.0, tá? Ele tem uma transmissão de dados mais rápida e de energia mais rápido. Então ele tem esse diferencial. O 1.0 ele vai ter branquinho, o 2.0 vai ter ele preto, o 3.0 azul, ok? Então aqui a gente tem como é o micro USB de frente, que é o que a gente utiliza em aparelhos celulares hoje em dia, tal. Aqui o mini USB, como eu falei, ele é um pouquinho mais gordinho. Ele é o USB 1.0, mas menor, então por isso que ele é gordinho aqui. Aqui o micro USB ele já é a partir do 2.0 e o 3.0. O Lightning, esse aqui é complicado pelo seguinte: o Lightning é proprietário da Apple. Então é um USB, tá? Mas só que esse padrão de encaixe você só vai encontrar em aparelhos da Apple. Isso gera um problema porque você basicamente só usa em aparelhos da Apple, então é difícil de você encontrar por aí. E agora o novo padrão, que utiliza o USB 3.0 por padrão também, então não tem como confundir, é o USB-C. Qual a diferença do USB-C para todos esses outros? Simples. No caso do USB-C, que alguns aparelhos celulares já têm, alguns computadores já têm essa entrada, você pode encaixar de qualquer lado, tá? Então você não tem um lado certo para você encaixá-lo, você coloca ele de qualquer lado, ele encaixa, certo? Então isso daqui é o USB-C, USB-A, que vai de 1.0 a 3.0, o USB-B, que é só de transmissão de dados, o micro B, que é transmissão de dados de energia, mas só utiliza em HD, o micro, que é o mais popular hoje em dia, junto com o USB normal, o mini, que hoje em dia basicamente é só usado para alimentação, o Lightning, que é da Apple, e o USB-C, que é o novo padrão que está sendo adotado aí cada vez mais. A gente falou da parte do hardware até então, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre sistema operacional. Agora a gente vai falar a respeito do que é sistema operacional. O sistema operacional ele é extremamente importante para o computador, por quê? Porque ele é o software mestre, ele é o software comandante. É ele que comanda, dá os comandos para todos os outros sistemas, para todos os outros softwares que estão nele. Ele que vai mostrar para a placa de vídeo, por exemplo, que ela deve mostrar e etc. Tá? Sem o sistema operacional, o computador ele é inútil, tá? Então o sistema operacional, assim como o hardware, né, para o computador existir precisa do hardware, mas assim como o hardware, você precisa também do sistema operacional, que senão você vai ter um computador completamente inútil. O que ele faz? Em primeiro lugar, ele traduz a linguagem digital, ou seja, a linguagem binária, em uma que podemos entender através de imagem, de texto, de áudio e assim por diante. Então é o sistema operacional que vai fazer essa tradução do sistema binário de 0 e 1 em algo que a gente consiga entender, tá? Também ele faz o controle do teclado, do mouse e os demais dispositivos e periféricos do computador. Ele que faz esse controle, essa comunicação entre o input e o output, que pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, etc. Ele que vai fazer esse controle. E por fim ele gerencia os processos de programas e aplicativos. Então, ele é um programa que ele comanda os outros programas, tá? Basicamente é isso. Quais encontramos e quais são mais populares?
Nos celulares e tablets, nós temos o BlackBerry, que ele já foi mais popular, mas só que ainda quem lida com o mercado financeiro, no sistema de saúde, por aí vai, tem muitos lugares que ainda utilizam BlackBerry, é um sistema operacional para celular. Nós temos o Android, que hoje em dia é o mais popular, o Android da Google. Ele é altamente customizável, já já vou falar a respeito dele mais especificamente. Nós temos também o Windows Phone, que ele é bastante popular e tal, ele é baseado no Windows 10. E por fim a gente tem o iOS, que é da Apple, que é exclusivo dos iPhones, dos iPads e dos iPods. iPhone, iPad e iPod. Utiliza o Apple iOS. Se eu não me engano, agora estava na versão 11. E o Android está na versão, acho que a última, se eu não me engano, é a 10, está para sair a 11 também. No computador nós temos os mais populares, tá? Existem outros, tá? Mas esses aqui são os que mais comumente a gente vai encontrar. É o Windows, né? O Windows desde o 95 até o 10, né? Nós temos o Windows, nós temos o macOS. O último aqui eu coloquei o X, mas ou saiu ou está para sair o 11, tá? Que ele é a base do iOS dos celulares da Apple. E o Linux, que esse aqui é o desconhecidíssimo Linux do usuário comum, mas é o sistema operacional mais popular e mais utilizado no mundo atualmente, né? Ele é o sistema operacional mais usado porque todas as empresas, todos os serviços, todos os servidores, sistemas de videogames, basicamente tudo utiliza o Linux por ser um sistema operacional ao mesmo tempo complexo, leve e simples, né, e altamente customizável. Então você consegue customizá-lo muito a ponto de que ele fique reconhecível. Ele utiliza essas customizações, a gente costuma chamar de flavors, né, os sabores. Aí bom, aqui nós temos aqui a aparência do BlackBerry, né, ele é um sistema operacional que ele foi feito para celular e ele utilizou durante muito tempo o teclado físico, mas agora ele já passou a utilizar o teclado digital como o Android, como o iOS, e não tem mais botões, né? Então ele já ganhou uma carinha que lembra muito os smartphones tradicionais, mas ele foi o primeiro smartphone a ser mais popular exatamente porque ele era usado no mercado financeiro, bancário e etc. E aí ele se popularizou muito por conta disso. Ele tem um sistema muito fechadinho e tal. Aí nós temos aqui o Android, com as suas diversas carinhas, é um sistema operacional da Google, altamente customizável, né? Ele utiliza aplicativos e tal. Todos esses sistemas aqui que eu estou falando, eles utilizam aplicativos de cada um deles, né? Mas o Android em si, ele é um sistema que ele é muito aberto, né? Muito customizável. Então você pode ver que dependendo da empresa, muda a carinha, dependendo, a base é a mesma, mas cada empresa vai fazer um com a sua cara, com os seus aplicativos específicos, seus periféricos, etc. Inclusive, para quem não sabe, eu estou fazendo isso aqui no computador e tal, mas eu estou utilizando o celular como webcam, né? O Android ele permite isso, você utilizar a comunicação entre o celular e o computador para você utilizá-lo como uma webcam, né? E você conseguir uma qualidade de imagem legal quando você tem uma câmera legal no ar. Aí o Windows Phone, vocês podem notar que ele lembra muito em sua aparência o Windows 10, né? Quando você pega aquela barrinha iniciar, você inicia o seu computador atrás dos programas, etc. Aparecem esses quadradinhos aqui. A customização dele já é menor, né? E ele era utilizado em celulares da Nokia, mas parece que a Nokia também já aboliu ele. E ele cada vez mais está caindo em desuso, mas ainda tem muita gente que utiliza. Por fim, aqui, ó,
da iOS, né, da Apple, né, o iOS da Apple, que ele é um sistema operacional muito bom, mas ele é muito fechado. Enquanto o Android, enquanto o Windows Phone ele é muito voltado para a experiência do usuário, a Apple é aquele que é feito, que fica numa eterna disputa quem é melhor, a Apple ou o Android, né, o iOS ou o Android e tal. Quando na verdade assim, para quem não gosta de ficar mexendo, fuçando, customizando, etc., o iOS ele é melhor porque ele é bem fechado, né, na sua aparência, nas suas funções, etc. Já o Android ele é mais aberto e ele permite uma customização maior. Bom, aí aqui nós temos as diversas versões do Windows, né? Eu coloquei aqui as mais populares, né? No caso aqui eu tenho o Windows XP, que era bastante popular na sua época e tal. Depois aqui embaixo eu tenho o Windows 7 ou 7, né, também foi bastante popular e tal. Nesse meio do caminho aqui tem um monte de outros Windows. Antes desse aqui, até o 95, tem um monte de outros, né? O ME 98 e por aí vai, né? Mas só que esses aqui são os mais populares, né? E por fim o Windows 10, né? O último Windows que está recebendo atualizações ainda e tal, o sistema operacional corrente agora da Microsoft. E ele tem essa carinha. A gente sempre vai notar essa questão das janelas e tal, que dá nome para o sistema operacional, né? Ele utiliza uma interface gráfica baseada em janelas e por isso vem esse nome. Continuando, então nós temos também o macOS, né? Ele tem essa interface mais simplificada, ela é mais objetiva. Ela lembra muito do quem está familiarizado com iOS, com o iPhone, uma interface bem parecida, né? Bem direta. E da mesma forma que o iPhone, é isso que acaba atraindo usuários de macOS, né? Por conta dessa aparência e tal. Muito do valor agregado à marca está relacionado com o branding, né? Com a marca em si. Não tem outro segredo, porque em termos assim paralelos, o Windows ele dá mais abertura para modificações e tal, mas como ele é um sistema mais fechado, como ele é um sistema mais direcionado, então você tem uma otimização dos componentes bem melhor para uso no sistema operacional. Por fim, o último sistema de computador é o Linux, né? E suas diversas aparências. Ele é um sistema mais simples, mais leve. Ele é usado no mundo inteiro, em servidores, em computadores empresariais, em corporações, etc. Né? Ele é o sistema operacional mais usado no mundo hoje em dia. Ele é gratuito, ele é de código aberto, mas só que as pessoas, o usuário comum, ele não está muito familiarizado, né? E cada vez mais fica mais popular, até mesmo porque computadores mais antigos ou com configurações mais modestas rodam tranquilamente aí o Linux, né, em suas diferentes versões. Então, se você tem um notebook, um computador mais antigo, você às vezes instalando o Windows ele trava muito, etc. E você utilizando o Linux você consegue um sistema operacional mais leve, até recuperando esses computadores mais antigos e fazendo uso cotidiano dele, né? Então, esses flavors que a gente chama, na verdade, são interfaces gráficas, né? Como ele aparenta pra gente é diferente, mas tem várias versões diferentes. Né? Você pode pegar, por exemplo, nós temos uma das mais populares, que é uma das mais bonitas e por isso das mais populares, que é o Ubuntu. Ela tem uma interface gráfica muito bonita e é um sistema operacional bem completo, né? O Linux, como ele é de software aberto, open source, né, como se chama, dentro dele você tem o recurso de um programa em que você busca outros programas, né? Você não precisa baixar da internet, etc. Dentro do próprio sistema operacional, você faz a busca do tipo de programa que você precisa e ele já baixa automaticamente dentro do seu sistema operacional. Aí aqui nós temos um outro flavor, que é o Xubuntu. Né, você já vê que ele já tem uma aparência mais próxima do que seria o Windows, do que seria o macOS.
que tem uma barrinha aqui embaixo, né? Com os programas e tal. No caso do Ubuntu, uma das características dele é exatamente a barrinha lateral aqui de programas. Aí nós temos aqui um flavor que é brasileiro, tá? Que é o Kurumin, que ele foi desenvolvido por brasileiros e tal. E ele também é bastante popular. Tá, ele tem uma interface bem parecida com o Windows, ele, por conta disso ele é bem amistoso com o usuário comum, né? E nós temos aqui 3 versões. Nós temos aqui uma outra do Ubuntu também, tá? Aqui em cima. Nós temos um Kali Linux, é um tipo de Linux muito usado por hackers e que dá para você deixá-lo com a aparência do Windows 7, né? Bem aqui. E aqui embaixo está uma outra que está tampada aqui, que é bem popular, que é a Linux Mint, né, de menta, Mint. Então ela é bastante popular também. Então você vê que tem várias aparências e tem muitas outras também, e que cada uma se adapta melhor a cada tipo de usuário, né, desde aqueles que estão mais habituados com Windows até aqueles que querem uma experiência diferente e mais gráfica. Bom, eu vou falar bem rapidamente aqui sobre um guia de atalhos do Windows. Vocês não têm que decorar esses atalhos. Você vai decorando conforme você usa. Os atalhos eles servem para dinamizar o trabalho, para facilitar o acesso a diversas ferramentas, a diversas coisas. E são todos atalhos de teclado. Então em vez de você ir na barra de iniciar, ficar procurando o programa X e tal, você consegue acesso a muitas ferramentas só utilizando o teclado, né? Você unindo teclas, ele vai te dar os caminhos. E são atalhos que são do próprio Windows, então qualquer versão do Windows você vai conseguir utilizar esses atalhos. Então, ó, a tecla Windows, né? É uma tecla que a maior parte dos teclados hoje em dia tem, que se você clicar uma vez, ela vai abrir o menu iniciar, né, da onde estão os programas e tal. Então basta você apertar o Windows no teclado, automaticamente vai abrir o menu iniciar no seu teclado, né? Como que eu vou identificar no meu teclado? Se eu olhar no teclado, ela tem o desenho do Windows, né? Normalmente ela fica entre o botão Ctrl e o Alt. E aí a gente utiliza também essa tecla com outros recursos, tá? Mas se você só apertar nele, você ativa o menu iniciar. Windows mais seta, para a esquerda ou para a direita. Esse aqui no curso a gente vai usar bastante, tá? Porque normalmente vocês vão estar usando um notebook ou um computador com um monitor único e tal, e a gente precisa de espaço para trabalhar. E o que faz esse atalho aqui, Windows mais seta para a esquerda ou para a direita? Quando você faz isso, ele pega a janela que está aberta, no caso, por exemplo, pode ser um navegador, pode ser um programa, e aí ele joga para um dos lados do monitor, deixando a outra metade para você colocar algum outro programa, alguma outra aplicação, né? Por exemplo, eu quero abrir um documento do Word enquanto eu navego na internet. Você abre o documento do Word, deixa o Chrome aberto ou algum outro navegador aberto, e aí você aperta o botão do Windows, você segura ele, você coloca a seta para a esquerda ou para a direita, ele vai jogar o programa que está aberto para a esquerda ou para a direita, e aí você escolhe que outro programa vai abrir na outra metade da tela, tá? Então é muito útil, principalmente para a gente quando a gente estiver estudando aqui, estiver tendo nossa aula presencial online. Bom, Windows D. Você segura o Windows e aperta o botão, a tecla D no teclado. Ela serve para você ir direto para a área de trabalho. Você pode simplesmente apertar o Windows D ao mesmo tempo como atalho. Para que isso serve? Às vezes você tem algum documento que está na sua área de trabalho, você tem algum arquivo que está na sua área de trabalho e você está com um programa aberto de tela cheia. Você quer acessar rapidamente a área de trabalho. Então você segura o Windows, aperta a tecla D, ele automaticamente vai minimizar o programa e vai para a sua área de trabalho.
Windows M, Windows mais a tecla M. Se você pressionar as duas, você vai minimizar todas as telas ativas de uma vez, ou seja, ele não fecha os programas. Ele vai minimizar colocando naquela barrinha que está embaixo, né? Todas que estão ativas. Então é um jeito também de você ir para o desktop, para a área de trabalho também, tá? Mas só que aí ele vai pegar todos os programas que estão ativos, todos os programas que estão funcionando naquele momento, ele vai minimizar, inclusive diminuindo o consumo de memória RAM do seu computador. Windows R. O Windows R é de RAM, né? É executar. Então ele, quando você aperta o Windows e aperta o botão R, ele vai aparecer uma janela chamada executar. A gente usa isso para abrir programas, a gente usa isso para acessar as configurações do Windows, para configurar partes internas do Windows, tal, programas que não tem ícones para acessar e etc. Então você usa essa barrinha executar, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui, né, o prompt de comando, um acesso a um sistema parecido com o DOS, né, que antigamente o DOS ele fazia funcionar o Windows, né? O Windows era a interface gráfica do DOS, né? Hoje em dia já não, ele funciona paralelamente. Então você às vezes quer formatar um HD, você quer formatar um pendrive, deixar completamente zerado, tem um comando através do prompt de comando, né, que ele tira toda a parte gráfica e só fica com a parte de texto. Esse prompt de comando é só a parte de texto, né, o código em si. E também quando você vai mexer nos registros do Windows, né? Isso daí tudo eu vou ensinar para vocês posteriormente. Windows mais Z. Esse aqui também eu uso bastante, vocês vão usar bastante, né? Quando eu quero abrir uma pasta do Windows Explorer. Windows Explorer é aquele programa que a gente usa para acessar as pastas, para acessar os documentos, etc. Se você quer acessar rapidamente, né? Eu nem sei buscar no menu iniciar o Windows Explorer porque eu já estou habituado com esse atalho, por exemplo. Então você segura o botão, a tecla de Windows, aperta o E, ele vai abrir uma janela do Explorer. Não é do Internet Explorer, tá? É do Explorer, aquele que a gente procura arquivos, pastas, etc. O Internet Explorer é aquele navegador que caiu muito em desuso, né? Mas o Explorer é onde a gente vai explorar os arquivos, tá bom? Windows mais Pause Break. Ao pressionar as teclas Windows e Pause Break no seu computador, ele vai abrir a janela Propriedades do sistema automaticamente. Você às vezes quer resolver algum problema relacionado a propriedades do sistema, um programa que tem, né, que depois a gente vai durante a aula ver para que serve, como faz uso. Você quer abrir só propriedades do sistema, você não precisa procurar ele no menu iniciar e tal, parará. Você basta utilizar as teclas Windows e pause. Windows mais F, você segura o botão do Windows, a tecla Windows e aperta o F. Se você precisar, você vai precisar fazer alguma pesquisa entre os arquivos, pastas do sistema, você pode usar o atalho, que é o Windows mais F, para você fazer essa pesquisa. Eu não sei onde eu guardei um determinado arquivo, preciso procurá-lo. Você segura o Windows, aperta F, coloca o nome do arquivo, ele vai fazer a busca para você, né? Tem uma janelinha específica no canto do Explorer, quando você abre ele, no canto superior direito você tem um campo de busca, ele vai buscar utilizando o Explorer. Windows mais U. Esse aqui é um gerenciador de utilitários do seu computador, que ele vai abrir o gerenciador de utilitários do seu computador, que também a gente vai ver em aula para que serve e tudo mais, ok? Windows mais L. Você bloqueia o acesso ao seu usuário, ou até mesmo para trocar de usuário no PC. É um recurso que pouca gente utiliza hoje em dia, mas só que ele é muito interessante quando mais de uma pessoa utiliza o mesmo computador. Você quer que a pessoa utilize só determinados programas, você coloca vários usuários, né? Quando você vai acessar
Você tem determinados programas com a sua área de trabalho, com a sua foto que você quer na sua área de trabalho, a configuração do jeito que você quer e tal, e a pessoa ela organiza do jeito dela, no usuário dela. Então, com esse atalho aqui dá para você intercalar entre os usuários, tá? Você segura o Windows, aperta o L e ele faz a troca desses usuários, ok? Ctrl mais ESC, esse no caso é outro atalho para você começar o menu iniciar. Esse atalho aqui ele serve para quem não tem a tecla Windows, por exemplo, no seu teclado, né? Tem notebook, tem computador, de repente é importado, de repente tem tinha um outro sistema operacional e ele não tem o botão de Windows. Então você segura Ctrl, aperta ESC, ele também aparece o menu iniciar. Ctrl Alt Del, esse daqui certamente é um dos mais conhecidos atalhos do Windows, né? Ele sempre ajuda a gente com situações problemáticas no sistema. Então, quando você aperta Ctrl Alt Del, ele vai abrir o gerenciador de tarefas. Ele mostra para mim todas as tarefas que estão sendo executadas no meu computador naquele momento. Né? Inclusive para ver que programa está aberto, o consumo de memória, o consumo de processamento e etc. E aí, por exemplo, se eu tenho um programa travado, eu seguro Ctrl Alt e aperto Del, ele vai abrir o gerenciador, eu consigo finalizar o programa facilmente. Agora as teclas Ctrl Shift ESC, quando você aperta elas ao mesmo tempo, ele vai abrir o gerenciador de tarefas, né, que está dentro do nosso outro atalho lá. A diferença é que esse atalho permite que você abra o gerenciador diretamente em vez de abrir a tela de segurança primeiro, né, que quando você aperta Ctrl Alt Del, ele abre uma tela de segurança, que inclusive dá para você reiniciar o computador por lá, dá para você desligar o computador por lá, mas só que se você apertar Ctrl Shift S, que você abre o gerenciador sem essa tela, ele já abre direto. O Alt Tab, esse aqui também eu uso bastante e vocês acostumando, vocês vão acabar usando bastante, que ele faz o quê? Ele alterna entre as diferentes janelas dos diferentes programas que estão abertos, que estão funcionando no seu computador naquela hora. Então, por exemplo, eu estou com o navegador de internet aberto aqui e eu quero ver um arquivo de foto onde está na pasta. Se o Explorer estiver aberto já, eu não preciso abrir uma nova, dar um novo Ctrl E e tal. Eu seguro a tecla Alt, aperto Tab, ele vai migrando de um programa para o outro, deixando de tela cheia. E aí eu não preciso abrir um novo programa e tal, carregando memória RAM e assim por diante. Shift Alt Tab. Você segura o botão de Shift, a tecla Shift, a tecla Alt, e você aperta o Tab. Você vai alternar entre janelas abertas, tá? É que no caso do outro atalho, ele vai avançando. O Shift Alt Tab, ele vai voltando nos programas, então ele vai seguir uma ordem, né? Alt Tab ele vai ir para frente, Shift Alt Tab ele vai ir para trás nos programas abertos. Alt ESC, no caso ele vai alternar para a janela anterior da barra de tarefas, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá o Word e o Chrome. Se eu quiser, eu estou com o Chrome aberto, eu quero abrir o Word, eu não preciso clicar nele, mover o mouse, etc. Eu seguro o Alt e aperto o ESC, ele vai automaticamente abrir o programa anterior ao que eu deixei aberto, ou que está aberto, né? Os dois estão ali aparecendo na barra de tarefas embaixo, então o Chrome está na frente, o Word está atrás. Se eu apertar o Alt, apertar o ESC, ele vai abrir o Word para mim imediatamente, ok? Ctrl mais Tab. O Ctrl mais Tab ele serve para alternar entre abas diferentes de um mesmo programa. Por exemplo, o Chrome muita gente usa abrindo várias abas e fazendo várias coisas e vendo várias coisas diferentes. Eu quero alternar entre essas abas. Eu quero ir da aba 1 para a aba 2, para a aba 3, para a aba 4. Então eu seguro o Ctrl, aperto o Tab e ele vai fazendo essa alternância dentro do próprio programa. Alt Tab
ele vai mudar entre programas. Ctrl Tab ele vai mudar abas dentro, janelas dentro do próprio programa. Bom, o Alt F4. O Alt F4 ele serve para você fechar uma janela que estiver ativa no computador naquele momento. Ele seria o equivalente a você arrastar o mouse até o canto da tela, apertar o xizinho do programa, tá? Você segura Alt, aperta o F4, ele automaticamente ele fecha como se você tivesse apertado no xizinho do programa. Ok? Se você não tiver com nenhuma janela aberta, é interessante notar que esse atalho ele vai abrir as opções de desligamento do computador. Então, fechei todas as minhas janelas. Se eu apertar mais uma vez o Alt F4, ele vai aparecer as opções de desligamento do computador, né? Desligamento, reiniciar, etc. F10. F10 é uma das teclas de ajuda que a gente tem na parte superior do teclado. A F10 ela vai abrir o menu no programa que você estiver usando. Então, se ele tiver algum menu oculto no programa, ele vai abrir automaticamente. Tem alguns que ele vai abrir o menu de ajuda, por exemplo. Né? Então, depende muito do programa que você estiver usando. O Shift F10, ele, caso tenha algum problema com o mouse, né? Trackpad ele é como se fosse um mouse, mas só que é aquele quadradinho, né, que a gente tem no notebook que funciona como se fosse um mouse, é o trackpad. No caso, por exemplo, se ele tiver com algum problema no botão direito, que é aquele botão de opções do mouse, você aperta o Shift, o F10, você segura o Shift, botão Shift do lado esquerdo, e aperta o F10, ele vai aparecer as opções como se fosse o mouse, tá? Onde o ponteiro do mouse estiver apontado, tá ok? Print Screen é um botão, um atalho que a maior parte dos teclados tem, né? Alguns notebooks você tem que usar junto com o botão função, né? Eu não tenho no meu computador aqui o botão função, mas a maior parte dos notebooks, para economizar espaço, para ter menos botões, ele tem um botão função. O que é o botão função? É um botão de atalho. Você aperta ele, normalmente ele é azul, né? E azul, quando você segura ele, você aperta outro botão, ele vai ativar as funções que estão em azul também no teclado. Tá? Então, por exemplo, tem computador, tem notebook que o botão de print screen está junto com o home. Mas só que você só ativa ele a partir do momento que você segura o botão função e aperta a função ali do print screen, que também está em azul no outro lugar. E aí o que o print screen faz? Ele tira um print da tela, ele tira uma foto da sua tela daquele momento, o que você está vendo ali. E você consegue armazenar. Tá bom? Então você consegue colar em algum outro programa e assim por diante. Alt Print Screen. Também é interessante isso aqui, que você segura o botão de Alt, né, que fica do lado da barra de espaço. Você segura o Alt, você aperta Print Screen, ele vai fazer uma captura da janela que está ativa em vez da tela inteira. Como assim? Eu estou com o Word ativo, estou com o Word aberto, mas só que ele não está com tela cheia. Eu quero só tirar o print screen daquela parte do Word ali que eu estou trabalhando. Você segura Alt e aperta Print Screen, ele vai tirar uma foto só, uma imagem só daquele espaço que está ativo. Ele não vai tirar da tela inteira, mostrar tudo que está em volta e assim por diante, tá? A F3 ele serve para você realizar pesquisas de arquivos em uma pasta que estiver aberta. Por exemplo, eu estou com o Explorer aberto, eu quero pesquisar sobre um arquivo que está lá, aperto F3, ele já vai fazer a busca automática. Eu vou colocar lá o que eu estou buscando. Se você está com, por exemplo, um PDF aberto e você quer buscar um termo específico, um título, você aperta F3 e aí você digita o que você quer procurar, ele vai procurar para você, ok? Então é um botão de busca e a maior parte dos programas, a maioria massacrante dos programas utiliza F3 como botão de busca. Já a tecla F5 ela serve para atualizar a tela atual, né? Seja uma pasta ou um aplicativo ou uma página da internet. Como assim atualizar? Por exemplo, eu estou vendo um site de notícia em tempo real.
tá? Eu estou lendo uma notícia aqui, mas só que nesse meio tempo, levei 5, 10 minutos, eu quero ver se saiu alguma outra coisa. Eu aperto F5, ele vai atualizar a tela. Ah, eu estou digitando no Word e tal, parará, digitei um montão e a tela não atualizou. Eu aperto F5, provavelmente, se você teve um lag, se você teve um atraso, o programa ele vai entender e vai mandar atualizar. Então, a tela ativa, o F5 ele serve para atualização de tela. Tá? O atalho da tecla F6, F5 ou F6, serve para selecionar o texto que estiver na barra de endereços do Windows Explorer do seu navegador da internet. Eu preciso copiar e colar o endereço da internet. Em vez de eu ir lá com o mouse, selecionar e etc, dar Ctrl C, Ctrl V, papapá, eu aperto F6, ele seleciona, eu copio e colo. Ele já vai automaticamente selecionar aquele endereço que está lá. Se você está querendo copiar um endereço de arquivo que está no seu computador, você está no Explorer, não no Internet Explorer, você está no Explorer. Se você apertar a tecla F6, ele vai copiar o caminho daquele arquivo também. Tá? De repente você está fazendo uma organização de pasta, organização de música, etc. Você precisa do caminho. Você aperta F6, ele já seleciona, você dá Ctrl C, você copia e você cola. F11. Já o F11 pode ser ainda mais útil. O atalho serve para deixar a janela atual em tela cheia, sendo que pressioná-lo de novo a tela voltará ao normal. Como assim? Eu quero que o meu documento do Word ele fique completamente cobrindo a tela, sem aquela barra de menu e etc. F11. Ah, eu quero só ver o navegador sem a parte de cima, sem as opções e tal, não sei o que. F11. Você apertar o F11, ele vai deixar a parte ativa do programa em tela inteira. Para voltar ao menu e etc, você aperta F11 novamente e ele volta. No caso aqui, ó, se você estiver usando um navegador da internet, qualquer um, Chrome, Firefox, Internet Explorer, assim por diante, se você pressionar as teclas Ctrl e H, você vai abrir o histórico de navegação. Nossa, eu fechei uma janela e tal. Ah, ontem eu visitei um site. Você quer ver seu histórico para você visitar alguma página que você fechou anteriormente e tal. Você segura o botão Ctrl e aperta a tecla H. Ele já vai abrir automaticamente seu histórico e aí você consegue rever as páginas que você visitou anteriormente, tá? Ou então, Ctrl mais I é outro atalho legal também, né, para você usar no navegador da internet, né, que você pressiona essas teclas ao mesmo tempo, você vai abrir o menu com todas as páginas marcadas como favoritas. Ok? Então, assim, as suas páginas favoritadas, você quer explorar, você quer ver quais são os favoritos, ou você quer procurar alguma específica, você segura o botão Ctrl, aperta o botão I, ele dá essa opção, ok? Windows mais seta para cima, outro atalho aí que você vai utilizar para maximizar a janela que você está usando no momento. Ou seja, ele vai cobrir toda a tela, mas com menu e etc. Eu quero sem o menu, quero só ver a página da internet que eu estou vendo. No navegador eu aperto F11. Se eu quero ver o navegador cobrindo a tela inteira, mas com menu e etc., aí eu uso o Windows, mas a seta para cima ele vai maximizar, que é igual aquele das janelinhas que fica no canto superior do lado do X. Se eu colocar já o Windows e seta para baixo, ele vai minimizar, ou seja, ele vai jogar na barra de tarefas o programa que estiver ativo. Esse aqui a gente usa bastante, tá? Quando você está com o seu computador, seu notebook conectado em algum outro aparelho, por exemplo, numa televisão, num projetor e assim por diante. Você segura a tecla Windows e aperta a tecla P, ele vai dar as opções de espelhamento, né, ou de transmissão daquela imagem, etc. Tá? Todas as opções de projeção, de outro monitor e assim por diante, você segura o Windows, você aperta a tecla P, ele abre as opções de projeção. Aí Ctrl P é uma que a gente usa também, que ele, às vezes você está lá com o documento aberto e você quer imprimir. Você não precisa ir em arquivo, imprimir e escolher as opções.
Se você segurar a tecla Ctrl e apertar a tecla P, ele automaticamente aparece as opções de impressão. Ctrl P, configurações de impressão. Eu quero imprimir uma página da internet. No navegador você segura a tecla Ctrl e aperta a P, ele vai abrir automaticamente as minhas opções de impressão. Aí o famoso Ctrl C, né, que ele serve para você copiar um trecho que tiver selecionado. Né? Você pode selecionar um trecho, um arquivo, um texto, uma imagem, assim por diante. E aí, em vez de usar o mouse, você usa o atalho Ctrl C, que aí você copia. Isso vai ficar na memória do seu computador até você descarregá-lo ou você desligar o seu computador. Então, como que eu faço para descarregar? Como que eu faço para copiar para algum outro lugar? Como que eu faço para jogar no meio de um texto? Aí você usa o atalho Ctrl V, né? Todo mundo já ouviu falar do Ctrl C, Ctrl V, então não tem segredo, já é bem famoso já. Aí, no caso do Ctrl X, ele também é um atalho muito importante porque ele é parecido com o Ctrl C, mas só que aqui no caso, o Ctrl X ele vai fazer um recorte de um item ou do texto. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar daqui, ele tira desse pedaço, e aí você vai colar em um outro lugar, ele está transferindo. Naquele pedaço que você copiou não vai estar mais ele. Então, ou seja, eu recortei, eu tirei daqui e estou colocando em outro lugar. Então você usa o Ctrl X e o Ctrl V para colar. Aí a tecla Ctrl e A ao mesmo tempo. No caso, você vai selecionar todos os itens, né? Add all, né? Você vai selecionar todos os itens que estão na janela que está sendo usada naquele momento. Por exemplo, eu estou com uma pasta com um monte de foto aberta. Eu quero selecionar todas as fotos. Eu não preciso segurar o mouse e arrastando, etc. Eu seguro o Ctrl, aperto A, ele vai selecionar tudo, né? Se o seu Word tiver em português, a gente usa o Ctrl T, né? Que é de tudo, né? Mas se ele estiver em inglês, por exemplo, ou se for algum outro programa, né? Pode ser um OpenOffice, etc. A gente usa o Ctrl A quando a gente quer fazer a seleção total, né? Do Ctrl Z. Isso aqui é o que a gente mais usa em informática, que é o Ctrl Z, ele desfaz a última ação. Nossa, joguei na lixeira esse arquivo aqui sem querer, tal, Ctrl Z. Ele traz de volta o arquivo da lixeira. Ah, eu apaguei sem querer essa palavra. Ctrl Z, ele vai desfazer a minha última ação, né? Eu tô editando uma foto aqui no Photoshop, eu errei aqui nessa parte. Ctrl Z, ele volta. Alguns programas usam assim. Ctrl Z, ele desfaz uma ação. Ctrl Alt Z, ele desfaz uma ação parcial. Como assim? Tem muitos programas, como por exemplo o Photoshop, que ele faz de várias açõezinhas uma ação. Então, para desfazer uma parcial, eu não quero voltar todos esses passos de onde eu comecei. Eu quero só eliminar esse passo aqui, o último. Então, eu seguro o Ctrl Alt e Z, ele vai desfazer só o último passo. E se eu der o Ctrl Z, ele vai voltar mais. Depende do programa, tá? Mas a priori, né? Ctrl Z é para desfazer a animação. Windows mais Home, né? Tem um botão Home no meio do teclado, normalmente entre as letras e os números você tem Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down. Então você segurando o botão de Windows e segurando o botão Home, se você pressionar as duas ao mesmo tempo, você vai minimizar todas as janelas que estiverem abertas. Então é uma outra forma de você diminuir, você minimizar todos os programas que estiverem abertos, menos a que você estiver usando. Então eu tenho vários programas abertos, mas só que eu estou usando um navegador. Eu quero minimizar todas. Então eu seguro o botão Windows, aperto o Home, vai jogar todas e como o navegador que está ativo é o último programa que eu mexi, ele vai continuar lá, está ativo ainda. O Windows+, ele serve para você dar zoom
nos aplicativos, eu quero dar zoom no texto do Word para ele ficar mais próximo, para ficar mais visível. Seguro o botão Windows e aperto mais. Aí também, quando eu quero dar zoom out, eu quero sair, né? Quero afastar, quero diminuir a imagem que eu estou vendo, etc. Então eu seguro o botão Windows e aperto menos. Ele vai fazer essa diminuição, tá? E para fechar, na nossa aula online, quarta-feira, a gente vai ver algumas coisas, né? Então a gente viu os atalhos, eu vou mandar para vocês esses atalhos por escrito e tudo mais. E aí na aula a gente vai ver as funções, para que serve Ctrl Alt Del, Ctrl Shift ESC, vamos falar um pouquinho sobre antivírus, anti-malware, que é outra coisa que o pessoal dá pouca atenção, né? Sobre atualizações do Windows, onde eu encontro e como que eu faço, né? O msconfig, para que serve esse comando, né? Windows mais R, ele vai abrir e executar. Aí lá no executar eu vou mandar abrir as configurações da Microsoft. Para que serve? A gente vai ver. Uma coisa que é muito importante, que pouca gente presta atenção ou faz uso: desfragmentador de disco. A gente vai ver como eu vou fazer para desfragmentar o meu disco e o porquê que eu tenho que desfragmentar o meu disco, tá? E um programa de manutenção do Windows, né? Eu vou falar a respeito de um programa para manter o seu Windows saudável e atualizado. Tem programas que automatizam essas funções, até o desfragmentador e tal. E aí eu vou passar para vocês sobre um desses programas aí, tá ok? E aí a gente se vê então na nossa aula, a gente vai bater um papo lá e espero que tenha servido para vocês essa videoaula, ok? Então, até a nossa aula. Bye, bye.